Bem, pessoal, então, boa tarde a todos, né? Vamos dar continuidade no nosso assunto. Para essa primeira avaliação, a gente tinha parado na última daquelas 4 perguntas, né? De análise de circuitos, quando a gente encontra um circuito para resolver, ou seja, para encontrar a tensão em algum elemento, ou a corrente em algum elemento, ou a potência em algum elemento, a gente vinha fazendo aquelas perguntinhas que tendiam a simplificar um circuito, ou até mesmo ali nos auxiliar de alguma forma a encontrar tensões e correntes ou potências nos seus elementos. Só que quando as perguntas começam a ter uma resposta negativa, né? Vou compartilhar aqui esse slide com vocês. Quando todas as perguntas que a gente faz têm respostas negativas, a gente tem que partir para uma outra solução. Então, aqui é o capítulo 3, parte 2. A gente falou sobre mista, paralela, depois foi falando sobre Kirchhoff. E aqui tem um exemplo, né? E nesse exemplo, se vocês observarem, vamos fazer aquelas 4 perguntas que a gente viu até agora. Tem algum par de resistências aqui em série? Aí só tem 4 resistências, né? Tá alguma em série com a outra? Não, não tem nenhum em série. Sempre tem algum nó aqui, alguma ramificação entre um e outro. Tem algum par de resistências em paralelo? Também não. Os dois terminais, né? Às vezes tem um lado só, mas o outro já está conectado em outro elemento, já não tem nada a ver. Tem algum nó que eu só não conheça uma corrente? Na verdade, só conheço uma corrente, né? Então, não tem. Tem alguma malha que eu só não conheça uma tensão? Só conheço uma tensão também aqui, que é a tensão da fonte de 10 volts. Não tem nenhuma colherzinha de chá, né, como eu dei naquela prova, nenhuma dica, nenhuma ajudinha, como quando eu coloco lá o enunciado da questão, vem informando a tensão em algum elemento, a corrente em algum elemento, então não tem nenhuma informação nesse sentido. Então, complicou. O que a gente pode fazer aqui? Tem muita solução aqui, né? Então, a nossa solução aqui vai ser usar as 2 leis de Kirchhoff, né? A primeira, ele diz o seguinte, né? Em um nó, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem, que entra igual ao que sai. Ou a segunda lei, que o somatório das tensões é igual a zero. Das quedas e das elevações de tensão, se você somar tudo aqui, vai dar zero, né? Então, a gente vai usar as leis de Kirchhoff e montar equações, um sistema de equações linear, certo? Lineares. Vamos montar esse sisteminha de equações lineares para encontrar aqui uma solução única para nossas incógnitas, né? Então a gente pode usar, tem um método, na verdade, os 2 métodos, as 2 leis de Kirchhoff, cada uma delas vamos dizer assim, ser a base do método de resolução. Então, a primeira lei de Kirchhoff, como é a lei dos nós, a gente vai utilizar o método dos nós, certo? Por isso que a gente bota aqui o método dos nós para resolver essa questãozinha. Mas eu poderia resolver essa mesma utilizando como base a segunda lei de Kirchhoff, usando o método das malhas. Mas inicialmente a gente vai ver o método dos nós, depois a gente vai fazer alguns exemplos com o método das malhas. E aqui já antecipando, né, o nosso sisteminha de equações, ele vai, mesmo sendo o método dos nós, que o método dos nós é o quê? Que as correntes que entram no nó é igual a zero. Então, os meus nós que vão ser importantes aqui
Então, vou fazer um somatório. Eu não sei qual é o sentido dessas correntes. Eu vou dar um chute inicial. Se está da esquerda para a direita aqui em 1 ohm, ou da direita para a esquerda. Se está de cima para baixo, ou de baixo para cima em 5. Nas minhas resistências, eu não sei para onde ele está indo. Então, vou dar um chute inicial. E eu vou fazer o somatório dessas correntes nos nós. Depois disso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que eu tenho as minhas incógnitas, né? E quando eu for resolver o sistema de equações lineares, eu vou encontrar essas incógnitas. Vão ser as tensões nesses pontos aqui, ó. Vai ser a tensão justamente nesses nós, certo? Qual é a tensão aqui? Ou seja, o terminal, se tiver uma corrente de cima para baixo aqui em 5 ohms, eu vou ter aqui um menos. Esse menos está ligado nesse nó aqui de baixo. E eu vou ter um mais em cima, uma tensão mais elevada, que vai estar conectada aqui nesse nó superior. Mesma coisa aqui, se tiver uma corrente aqui, vai ter um mais, menos aqui. Certo? Se tiver uma corrente aqui, vai ter um mais, menos aqui. E assim sucessivamente. Então, eu vou descobrir as tensões, no caso aqui, o lado menos de 1 ohm, ou o lado mais de 5 ohm, é a mesma tensão, é o mesmo ponto. Então, as minhas incógnitas vão ser essa tensão aqui, que eu vou chamar de V1, essas tensões, e V2. Certo? Essa tensãozinha de baixo, né, que geralmente é referência, o negativo de alguma fonte, está conectado nesses nós inferiores aqui. Eu vou dizer que esses nós inferiores têm 0 volt. Ou, para facilitar aqui a visualização, não precisa nem dizer que tem 0 volt, só dizer que é um ponto aterrado. É a minha referência. Um ponto aterrado. Certo? Então, vamos antes de resolver, vamos ver tem um passo a passo. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver o passo a passo do método dos nós, que vai nos auxiliar a resolver essa questão. Dá para fazer assim. Então, nesse passo a passo, depois a gente volta para essa questão para resolver, mas eu já vou deixar aqui anotado no meu quadro esse exemplo do método dos nós, uma fonte de 10, uma resistência de 1, outra de 2, uma fonte de 2 amperes. Pronto. Então, lá no passo a passo, se a gente observar bem aqui, a gente vai, deixa eu voltar um pouquinho aqui, né? Aqui é as leis de Kirchhoff. Logo na página seguinte, que eu tinha dado um pulinho, agora vamos dar uma lida nela. Tem o passo a passo. Então, são 4 passos que a gente tem que seguir para resolver uma questão usando o método dos nós. Certo? Pode ser encontrado também como lei dos nós, ou método dos nós, para se referir à mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é contar os nós, né? Afinal de contas, quantos nós eu tenho no meu circuito? Aquele circuitinho lá de exemplo, vou contar. E na própria representação, geralmente o nó ele tem esse pontinho aqui, é um ponto que conecta aqui 3 ou mais linhas, né? 3 ou mais ramos. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto. Então eu poderia dizer que eu tenho 4 nós.
Aí eu digo para vocês, aparentemente sim, mas já para vocês aprenderem a contagem dos nós, esses elementos aqui, ó, eu vou chamar aqui de nó 1, de nó 2, de nó 3 e de nó 4. Aí. Aí conta aqui é um 4. 4 nós. Então tenho aqui 4 nós. E aí é o seguinte, entre dois nós, para que eles sejam considerados nós mesmo, né, assim, um nó único, né, sempre tem que ter algum elemento entre eles. Então, entre o nó 1 e o nó 2, tem uma resistência de 2 ohms, entre 1 e o 3, tem uma resistência de 5 ohms. Entre o 2 e o 4 tem essa resistência de 10 ohms, só que entre o 3 e o 4 não tem nada. O que isso significa se não tem nada? Que foi simplesmente uma escolha do autor para desenhar, do autor do desenho, né, no caso aqui, quem fez esse desenho simplesmente quis que eu ficasse com as minhas malhas assim, quadradinhas, né? Mas esse desenho poderia se resumir em 3 nós. Eu poderia fazer aqui, ao invés de fazer dessa puxadinha para baixo aqui, eu poderia fazer assim, ó, aqui uma resistência de 5 conectada aqui a esse ponto. E esquecer isso daqui. E aqui agora tem 5 ohms. Tá vendo que dá no mesmo? Ou seja, quando eu tenho dois aparentes nós separados um do outro, sem nenhum elemento entre eles, eu posso dar uma puxadinha nesse daqui e vir para cá com ele. É o que eu fiz aqui. Então, na prática, eu tenho um nó só, mas ao invés de ter 3 ramificações, eu tenho 4. Eu tenho uma que vai para a direita, uma que vai para cima, uma que vai para cima aqui no cantinho e outra que vai para a esquerda, para a fonte. Certo? Então, só quero dizer, ó, vamos ver lá no quadro, para vocês verem, acho que fica mais fácil de ver no quadro. Ó, eu desenhei aqui o nó, o circuito, né, que a gente estava vendo. Estou dizendo que essa figura aqui e essa aqui são exatamente as mesmas. Uma fonte de 10 volts, um resistor de 1 ohm, outro de 2 ohms. Aí aqui uma fonte de 2 amperes. E aqui eu tenho os meus 2 nós de cima. Aqui um de 5. Aqui um de 10. Pronto. Esses dois desenhos representam a mesma coisa. Certo? Eu basicamente peguei aqui esses nós aqui que estavam separados e conectei de novo. Só que às vezes o autor não quer desenhar assim, porque não gosta desse desenho. Ele prefere fazer aqui dessa forma, como a gente viu, esse foi um exemplo do livro. Ele preferiu fazer assim, por achar esteticamente mais bonito, mas na prática, essas duas aqui têm o mesmo comportamento. Então, na prática, eu não tenho nenhum dos dois 4 nós, eu tenho, na verdade, são 3 nós nas duas aqui. 1, 2, 3. Um único ponto embaixo, certo? E observe que isso é muito devido a essa escolha dos autores de fazerem os circuitos quadradinhos assim, né? Os nós de baixo geralmente vão ser conectados entre si. Só não seria se eu tivesse algo assim, ó, se eu tivesse uma resistência aqui no meio, de 5 ohms, por exemplo. Aí não tem como juntar, né? Aí realmente eu teria 4 nós aqui em cima. Se eu tivesse uma resistência aqui embaixo, aí eu teria 4 nós, 4 tensões diferentes. Efetivamente, né? Agora, se eu não tenho esse elemento, né, uma ligação direta entre dois pontos, então a tensão que tem num lado é a tensão que tem no outro. É uma ligação direta entre esses dois pontos. A tensão que eu tenho aqui é a mesma tensão que eu tenho aqui. Certo?
Era só isso para chamar a atenção. Aqui vamos usar essa mesma forma de desenhar. E vamos dando prosseguimento aqui na explicação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é contar quantos nós eu tenho. Nesse daqui eu tenho um nó aqui em cima, outro nó, e mais um embaixo, né? Que parece ser dois, mas é um só. Então, tem o nó 1, o nó 2 e o nó 3. Eu vou botar aqui, né, embaixo. São esses dois aí. Então, aqui eu tenho 3 nós. Vamos continuar lá na explicação. Então, contar o número de nós, e depois de contados os nós, que a gente contou que o nosso tem 3, escolha um dos nós de referência e escolha um nó de referência. Pronto, dentro do primeiro passo, essa é a segunda tarefa, né? A primeira tarefa é contar o número de nós, que tem 3 nós, e a segunda tarefa é escolher um deles como referência. O que significa ser referência de uma tensão? Ser referência de tensão. Nesse ponto tem 0 volt. Isso que significa. Certo? Então vamos escolher um dos 3 como referência. Aí na hora de escolher um dos 3 como referência, né? Eu tenho 3 opções aqui, né? Pode ser esse aqui, minha referência. O 1, o 2, ou o terceiro aqui de baixo, né? Que é um só. Só que eu vou dar preferência sempre a escolher qual como referência? Eu vou dar preferência a escolher sempre aquele nó que é o negativo de uma fonte. Certo? Sempre que for o negativo de uma fonte, eu vou escolher porque fica mais fácil. Porque lembra lá quando a gente estava falando de fontes, que eu dizia para vocês, pessoal, olha aqui uma fonte, né? Tem um terminal A, tem um terminal B, e aqui se tem 100 volts, é porque A tem 100 volts mais do que B. Mas B pode ser 50 e A pode ser 150, B pode ser 10 e A pode ser 110, B pode ser 1 a 101, ou B pode ser 0 e A 100, que é o mais fácil de todos. Quando eu sei que o valor da fonte é o que vai estar no positivo. Certo? Então, sempre acaba escolhendo, se tem essa opção, de colocar como referência, como meu 0 volt, aqui no negativo da fonte. Certo? E é isso aqui que a gente vai dar preferência. Então, o nó 3 aqui é um nó que eu já sei qual é a tensão dele. A tensão dele é 0, porque eu escolhi ele como referência. Isso vai facilitar muito minhas contas. Porque vamos lá, se eu não tivesse escolhido ele como 0 volt, não, eu sou do contra, eu sei que eu posso escolher outro, não sou obrigado, então eu vou lá, eu não vou escolher aqui o nó 3, eu vou escolher o nó 1 como 0 volt. Então o nó 1 é 0 volt, é um ponto aterrado, tem algum problema? Não, se quiser fazer, pode. Mas em algum momento, a gente vai ter que definir qual a tensão no terminal positivo dessa fonte. E a tensão no terminal positivo dessa fonte não é de 10 volts. Ela vai ser o quê? Como eu estava explicando para vocês aqui naquela figurinha que eu apaguei. A tensão no terminal positivo de uma fonte, ela é 10 volts maior do que a tensão no terminal negativo. Então, sempre que aparecer alguma coisa aqui nesse trecho aqui, do terminal positivo da fonte, eu não vou poder botar só 10 e pronto. Eu vou dizer, olha, a tensão aqui é 10 mais V3, mais a tensão no terminal 3. Essa é a tensão. 10 mais V3, a tensão no terminal 3 aqui. Quando eu coloco ele dizendo que ele é 0 aqui, não, aí facilita a minha vida, que eu já ligo direto. Com essa tensão aqui, 0. 0 volt. Então a tensão no terminal positivo da fonte, sempre que precisar, qualquer informação desse terminal positivo da fonte, já coloca direto que é 10 volts. É o valor da fonte. Certo? Aí vamos voltar lá para o slide. Então, primeiro, a primeira tarefa
a primeira tarefa do primeiro passo aqui era contar o número de nós. A gente viu que a gente tem 3. Escolher um deles como referência. Eu poderia escolher qualquer um dos 3, mas eu vou escolher o nó de baixo, porque ele é referência de uma das fontes de tensão. Escolhi aqui. E atribuir e fazer a atribuição de um sentido positivo para as correntes em cada um dos ramos. Então, basicamente, onde tiver resistência, você vai colocar um sentido positivo para a corrente, vai dar um chute inicial, dizendo, a corrente está aqui, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, vai dar um sentido, certo? O sentido arbitrado não deve necessariamente ser coincidente com o sentido real. Então, você pode errar, não tem problema não, mas para nossas contas, se eu errar, no final, se eu botei lá I1, tá, da esquerda para a direita, no resistor de 5 ohms. Se você errou, I1 vai, no final das contas, quando você for encontrar o valor de I1, ele vai dar menos 2, menos 3, menos 4, menos 10. Vai dar uma corrente negativa e tudo bem. Não tem problema. Desde que você encontre a corrente que está passando por ele, ou o que quer que seja que a questão queira, entendeu? Então, vamos fazer isso agora. Então, aqui, ó, eu já fiz contei o número de nós, defini um deles como minha referência, e agora eu tenho esses ramos, né? Dos quais eu só conheço o sentido da corrente de 2 amperes, que está de baixo para cima aqui, entrando nesse nó, né? O resto eu não conheço. Então, eu vou poder definir aqui os sentidos. Então, aqui eu quero que seja aqui da esquerda para a direita, eu vou chamar da corrente 1, em 5 ohms aqui vai ser de cima para baixo, vai ser a corrente 2. Em 2 ohms vai ser da esquerda para a direita, e vai ser a corrente 3. E em 10 ohms vai ser de cima para baixo, e vai ser a corrente 4. Então, isso aqui foi a minha escolha. Você pode fazer diferente da minha escolha, não tem problema. Se a gente fizer os dois certinho, se a gente fizer direitinho, passo a passo que é solicitado, vamos encontrar o mesmo resultado. Provavelmente vai uma positiva minha, que está no sentido, vai dar igual uma negativa se eu estar no sentido contrário, mas não tem problema, a gente continua. Se for fazendo tudo direitinho, não errar nada de conta, no decorrer, as duas vão estar certas, sem problema. Não. Pronto, então esse foi nosso primeiro passo, né? Completo. A gente definiu aí os sentidos das nossas correntes nas malhas que a gente, nos ramos, né, que a gente tem. Então tem I1, I2, I3, I4, e a outra corrente é uma corrente já conhecida, que é a corrente de 2 amperes. Ok até agora? Tranquilo? Vamos agora para a segunda etapa. Certo? Esses passos que a gente fez todos foram da primeira etapa. Vamos agora para a segunda etapa, que vai agora definir outras necessidades. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pronto. Então, a segunda etapa agora é bem rapidinha, né? A segunda etapa é aqui a seguinte. Ó. Aplique a lei de Kirchhoff das correntes a cada um dos nós n-1 do circuito, a cada um dos n-1 nós do circuito, ou seja, o número de nós que eu tenho, a gente contou em 3, né? Só que um deles foi minha referência, ou seja, é 0 volt, é uma incógnita conhecida, esqueça ele. Então, eu vou fazer o somatório das correntes em 2 nós, que são os nós das minhas incógnitas, né? Ou seja, eu quero saber a tensão nesses 2 nós. Então, vou fazer o somatório das correntes nos nós 1 e 2, do nosso circuito. Eu não preciso fazer o somatório das correntes no meu nó aqui de referência. Vou fazer só aqui, no 1 e no 2. E aqui é simples, já fizeram, né, várias vezes. Então, vamos lá. Nó 1. E aqui eu tenho o nó 1. Ó. Quem é que está entrando no nó 1, pessoal? Quais correntes estão entrando no nó 1? Nó 1 é esse aqui.
E aí a sua questão pode estar diferente da do seu colega, porque se você considerou um sentido diferente dos nós, vai mudar. Mas aqui, como eu disse para vocês, cada um faz o seu. Se todo mundo fizer direitinho, vai encontrar as mesmas tensões aqui. E o sentido é o que menos importa agora. Se você errou, é porque vai encontrar uma corrente negativa depois. Então, aqui, ó, no nó 1, eu tenho aqui uma relação com a corrente 1, com a corrente 2 e com a corrente 3. Certo? No nó 1. Então, quem está entrando e quem está saindo no nó 1, pessoal? Como é que está sendo a relação de corrente que entra igual a corrente que sai? Vamos lá? Qual é a corrente que está entrando e qual é a corrente que está saindo aqui do nó 1? Se vocês olharem aqui, ó, nesse nó, tá vindo uma setinha aqui da esquerda, ó, que está entrando, no sentido entrando no nó, que é o I1, e duas que estão saindo, ó, tá aqui a bundinha da setinha, ó, o I2 e o I3 saindo. Então, I1 sai, I2 e I3, perdão, I1 entra, I2 e I3 saem. Então, quem entra é igual a quem sai, então no nó 1 eu vou ter I1 igual a I2 mais I3. Todo mundo está conseguindo enxergar isso aqui, olhando para o nó 1, que o I1 é igual ao I2 e o I3, é como se o I1 está entrando aqui e está se dividindo em dois. É em 2 e 3. Ok? Tranquilo? Depois vocês vão se acostumando e só de olhar já vai bater o olho e já vão saber quem está entrando e quem está saindo. No nó 2. Como é que está sendo no nó 2, pessoal? Olhem aí, ó. Quem está entrando e quem está saindo. Façam aí do nó 2. Tá dando para enxergar, pessoal, direitinho. O microfone já está pegando, está um silêncio. Vamos lá, como é que tá no nó 2? Falem aí. O nó 2 6 já tá. entrando e 4 saindo. E desse lado aqui, do lado direito. Olha que é uma fonte de corrente, né? Então a fonte de corrente de 2 amperes, ela está mandando corrente saindo aqui, passando aqui, subindo e entrando pela direita aqui, né? Da direita para a esquerda. Entrando aqui no nó também. Então I3 está entrando, 2 amperes está entrando também, e 4 está saindo. Então vai ser I3 entrando, 2 amperes entrando, igual a I4 que está saindo. Então vai ser I3 mais 2 igual a I4. Conseguiram enxergar aqui essa equação do nó 2? Tranquilo? Pronto. Então é isso, pessoal. Então preste atenção quando eu tiver fonte de corrente, eu já vou saber o sentido que essa fonte está tendo, certo? Já vou saber para onde o sentido dessa corrente aí, para onde ela está indo essa corrente, já vai saber de cara. Então a gente chegou nessas duas equações. Então esse foi a nossa segunda etapa. Alguma dúvida? Alguém quer interromper agora? Ou posso continuar? Então vamos lá. Então, continuando aqui, fizemos a nossa primeira, recapitulando, contagem do número de nós, escolhi um deles como referência, geralmente vai ser os de baixo, né, que vão ser referência ali, ou o nó de baixo, né, que vai ser referência do negativo ali de uma das minhas fontes de tensão, uma ou mais das minhas fontes de tensão. Definimos um sentido positivo para as correntes, então a gente colocou ali da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, enfim, dependendo da posição que a resistência esteja. Defini lá a minha corrente e fiz o somatório das correntes, né? Apliquei a lei de Kirchhoff dos nós a cada um dos n-1 nós do circuito. Ou seja, esse menos 1 aqui é da referência, eu não preciso fazer o somatório das correntes na minha referência, certo? Aí vamos para o terceiro ponto agora.
Substituição da característica tensão corrente dos componentes ligados aos nós. Então, o que é a substituição da característica tensão corrente? Eu não coloquei agora, a minha lei dos nós até agora tem só I1, I2 e I3, né? Então, eu vou substituir as correntes pela tensão agora. Então, onde tinha I1, I2 e I3, e I4 no caso, que eram 4 correntes, né? Vão sair e vão entrar as tensões ao invés das correntes. E vamos ver como é que vai ser agora essa substituição. Então, agora eu cheguei nesse ponto, né? Eu vou substituir a característica tensão corrente. Então, substituindo tensão por corrente, eu antes tinha, guarde isso daqui, vou deixar aqui em cima, vocês anotem no caderno de vocês para não esquecer. Lembra lá da lei de Ohm, né? Que é tão fácil que quem vê ri. Então, isolando o I, que é o que a gente tem aqui em todos, né? Eu vou ter I igual a V sobre R. Só que o V, na prática, pessoal, é uma diferença de potencial. É um lado, tem lá uma resistência, uma corrente passando aqui. Então, a minha, aqui uma resistência R. Então, quando a corrente passa por aqui, ela sai de uma tensão maior e passa para ser uma tensão menor do outro lado. Ela vai do mais para o menos. Então, mesmo eu dizendo aqui que o I é igual ao V sobre R, né? Onde aqui eu tenho uma diferença de potencial, aqui eu vou ter uma tensão maior do que esse lado. Então, poderia dizer, em outras palavras também, que o meu I é igual a diferença entre a tensão maior, V mais, menos um V menos, dividido por R. Então, a gente vai usar essa formulinha agora. Vou deixar aqui para não precisar apagar. V mais menos V menos sobre R. Então, vamos guardar na cabecinha essa fórmula. Vou apagar aqui de baixo. Então, é tensão no lado positivo menos a tensão no lado negativo. Por quê? Porque aqui, ó, quando I1 está passando no resistor, I1 está passando no resistor de 1 ohm, ele está passando do mais para o menos. Quando I2 está passando no resistor de 5, ele está passando do mais para o menos. I3 no resistor de 2, do mais para o menos. I4 do mais para o menos. Bom, então vamos substituir agora o I1, I2, I3 e o I4 por tensão no lado mais, menos tensão no lado menos, dividido pela resistência que ele está passando. E agora, finalmente vai surgir agora quem, afinal de contas, são as minhas incógnitas nesse circuito. São as tensões aqui nos dois nós, que não são a minha referência, que já é uma tensão conhecida. Então, eu botei 1 e 2, vou aproveitar aqui que eu vou botar aqui o V1 e um V2. Certo? Então, sempre que eu tiver aqui com uma tensão que esteja de alguma resistência, que esteja conectado no V1, por exemplo, ele vai ser V1 essa tensão. Ou em alguma resistência que esteja conectada no V2 e ela seja o lado negativo ou positivo daquela corrente que está passando ali, eu vou colocar V2, se ela for o V mais de alguma ou V menos de outra resistência. Certo? Então vamos lá. I1. Quem é o I1 aí? Se vocês olharem bem aí, ó, o I1, o V mais dele está no lado esquerdo aqui, né, já que ele está da esquerda para a direita, né, está no lado esquerdo, e o V menos está no lado direito. Qual a tensão que está conectada a esse lado esquerdo aqui? Ó? Se você olhar bem, ó, vem voltando, voltando, opa, está no terminal positivo da fonte. E o terminal positivo da fonte tem 10 volts a mais do que o terminal negativo. O terminal negativo sendo zero, então 10 mais 0 dá 10 mesmo, né? Então, o terminal positivo da fonte tem 10 volts. Ou seja, em V1, o meu V mais de V1 é 10 volts. Certo? Agora estou substituindo o I1 aqui, né? Estou fazendo I1.
Então, I1 vai ser V mais menos V menos sobre R. Então, V mais menos. Quem é o V menos agora? O V menos é esse daqui, e ele está conectado no nó 1, que tem uma tensão V1, que eu não conheço ainda. Então, a tensão na minha corrente 1 ficou, o meu I1 ficou 10 menos V1, certo? Dividido pela resistência, dividido por 1, que é 1 ohm, a resistência que o I1 está passando. E vou fazer o mesmo com as correntes I2, I3 e I4. Igual. I2 está aqui, ó. A corrente que passa no resistor de 5 ohms. Então, o terminal positivo dela está em V1. Então, o V mais dela é V1. O V menos dela está na minha referência. Então, é 0 volt. Menos 0. Dividido por 5 ohms. Mais I3. Quem é I3? A corrente que passa no resistor de 2 ohms. Eu escolhi da esquerda para a direita, então o V mais está aqui na esquerda, o V menos está na direita. O V mais, V1, o V menos, V2, dividido por 2. Fiz a minha primeira equação. Certo? Deixa eu dividir aqui. Pronto. Vamos agora para a segunda equação. O I3 se repetiu, né? É o mesmo. Então, só repetir de novo aqui. V1 menos V2 sobre 2. Aí aqui mais 2. Igual a I4. Quem é I4? I4 é a corrente que passa no resistor de 10 ohms, de cima para baixo. Então, o V mais é V2, o V menos é 0. Lembra que é o mesmo ponto? Esses dois aqui são o mesmo ponto. Tem a mesma tensão, tem uma ligação direta entre eles. É o mesmo nó. Então, aqui a parte negativa de I4 é 0 também. Então, aqui vai ficar I4 é quem? V2 menos 0 sobre a resistência 10. Ok? O que é que eu vou fazer? Alguma dúvida, pessoal, até agora nesse passo? Estão acompanhando? Então, eu vou continuando. Beleza. Qualquer momento pode interromper aí, professor, peraí, repete de novo isso aqui. Eu vou explicar de outra forma, mas vamos acompanhando. Então, agora eu tenho duas equações, se vocês olharem. Duas equações com duas incógnitas, V1 e V2. E eu vou deixar ela organizadinha, certo? Vou dar uma organizada nela ali, colocar V1 vezes alguém, mais V2 vezes alguém, igual a alguém. Vou fazer as duas nesse mesmo padrão. Então, vamos lá. Vamos deixar organizada, né? Aqui, V1. V1, eu vou colocar esse... Aqui fiquei quem? Menos V1, né? Negativo, sobre 1 aqui, então esquece esse sobre 1. Então, eu vou colocar V1 para o outro lado da igualdade, para ele vir positivo. Então, colocando V1 aqui, então, considerando primeiro o lado aqui direito da igualdade, né? Vem positivo, e aí ficou 1 aqui, né? Colocando já em evidência, ficou 1. Então, antes de colocar em evidência, né? Só porque o espaço é pequeno. Mas depois vocês podem fazer esse mesmo exemplo em casa, pessoal. Vou fazer rapidinho aqui para a gente andar mais rápido. Então, esse primeiro aqui ficou só 1V1, né? Menos 1V1, que quando passado para o outro lado da igualdade ficou 1. Aqui ficou mais positivo aqui, né? 1 sobre 5. Aqui mais 1 meio. Pronto. Para ficar mais fácil, pronto, eu vou dar um pulinho anterior aqui. Eu vou fazer assim, não. Para resolver mais fácil, a gente não ver tanta fração, eu vou multiplicar todo mundo por 10 aqui. Multiplicar todo mundo por 10, certo? Então aqui eu vou ficar com 100 menos 10V1 igual a 2V1 mais 5V1 menos 5V2. Pronto, assim fica mais fácil de enxergar. Certo? Não é isso mesmo?
multipliquei os dois lados da igualdade por 10, não mudei nada na minha equação, só para tirar a fração. E agora o que eu vou fazer? Colocar menos 10 V1 para a direita. Aqui eu já tinha 7, né? 2 mais 5, 7, mais 10, vou ficar com 17. Então, fiquei com V1 vezes 17, V2 vezes V2 aqui, desse lado só tem menos 5, né? Menos 5 igual a 100. Dá uma conferida aí para ver se essa equação está certa. Então, ficou 17 vezes V1, menos 5 vezes V2 e 100 daqui. Ok? Vou fazer o mesmo, para tirar a fração, multiplica por 10 dos dois lados da igualdade. Aqui fiquei com 5 V1 menos 5 V2, 2 vezes 10, 20, mais 20, igual a V2. Essa é a minha equação. Agora, organizando, V1 multiplicou por... V1 multipliquei aqui por 5, V2 multiplico aqui por... Aqui tinha menos 5, aí esse V2 aqui que era positivo vem negativo, fica menos 6. Igual esse 20 que está no lado esquerdo da igualdade, vai para o direito, fica menos 20. Pronto, eu tenho duas equações, uma delas é V1 vezes 17 mais V2 vezes menos 5 igual a 100. A segunda equação, V1 vezes 5 mais V2 vezes menos 6 igual a menos 20. Duas equações com duas incógnitas, vou ter uma resposta única, né? Elas são linearmente independentes, ou seja, uma não é a outra vezes 2 ou a outra negativa, são duas equações diferentes mesmo, linearmente independentes, com duas incógnitas. Então, vou ter uma resposta única para esse meu sistema. E aqui, pessoal, a gente pode usar qualquer método. Aqui, como foi duas equações só e duas incógnitas, né? Simples, você pode fazer substituição, isola o V1 nessa, substitui nessa. Mas aí tem várias formas que vocês devem lembrar lá de álgebra linear, né? De álgebra, isso mesmo, de álgebra linear. Vocês devem lembrar lá das formas de resolver, fazendo escalonamento, fazendo inversão de matrizes, que aí para inversão você usa Cramer, ou para inversão de matriz você usa aquele método das colunas na lateral direita, né? Não sei o quê. Então você vai usando o método que você quiser para resolver o sistema. Não é problema para mim. Só que aqui, como a gente não está avaliando a resolução na mão, vocês vão poder usar, sem problema nenhum, qualquer programa que você queira para resolver essa questão em casa, né? Inclusive, e na prova, se fosse presencial, poderia usar um HP também. E a HP, ela tem um módulo, né, de resolução de sistemas de equações lineares. O que ele faz? Como é que a gente entra com esses dados? Vocês lembram lá de álgebra linear, pessoal, que o professor mostrava lá que era para colocar uma matriz A, que é uma matriz quadrada, dos coeficientes, vezes B, que, aliás, vezes X, né, perdão, vezes as incógnitas, que era o X, igual a um B. Lembra dessa formulazinha lá da álgebra linear? Essa daqui era uma matriz quadrada. Se for, vamos dizer que se for de 2 por 2 aqui. Que eu tenho A11, A12, A21, A22. Aí aqui X, X1, X2, igual a B, B1, B2. Digam aí, lembram de algum momento ter visto isso? Sabe como é que faz o produto de duas matrizes, né? Deveriam, né? Então, estão falando, quem cala consente. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? É só o método de resolver agora, certo? Se você quiser, não, professor, negócio de matriz eu não quero fazer, não, vou fazer por substituição.
Se surgir um 4x4, ou seja, se forem 4 equações com 4 tensões para encontrar, o trabalho vai crescendo exponencialmente aqui com o aumento das incógnitas, das tensões para se encontrar, certo? Mas pode fazer. Aqui é simples a resolução e rápida, né? Só relembrar um pouquinho das coisas de álgebra linear. Então, vou apagar aqui meu quadro, deixar só as equações. Pronto, mais ou menos aí. Pronto, então aqui o que eu tenho? Tenho duas equações, vou colocar até uma embaixo da outra, para talvez fique mais claro. Vamos colocar aqui, ó, V1 vezes 17, V2 vezes menos 5, igual a 100, V1 vezes 5, V2 vezes menos 6, igual a menos 20. Pronto, vamos apagar aqui. Pronto. Aí, daqui, como eu disse, você pode resolver pelo método que você quiser, não tem problema. Decido é o método que eu vou mostrar aqui, o mais rápido, e que eu aceito, é fazendo ou pela HP, ou pela calculadora que tem esse módulo, né, de resolução de sistemas de equações lineares, ou pelo MATLAB dá para resolver também, o que vocês quiserem, aí eu sou indiferente, certo? Então, para resolver isso daqui, como é que a gente pode fazer? Eu vou deixar nesse formato. Então, para deixar nesse formato de A vezes X igual a B, eu vou fazer assim, ó. O A são esses elementos aqui, ó, o 17, o menos 5, o 5 e o menos 6. Certo? Então, aqui, ó, 17, menos 5, 5 e menos 6. As minhas incógnitas, né, o x1 e o x2, vão ser o V1 e o V2 aqui. E o meu B, que são meus valores independentes, né, que não estão sendo multiplicados por nem V1 nem V2, são 100 menos 20. Aí como é que basicamente a calculadora trabalha, né? Agora, basicamente ela vai pegar o inverso dessa matriz, multiplicar de um lado e o inverso de A pelo outro aqui também. Quando eu multiplico aqui pelo inverso, A vezes o inverso dela dá 1, né? Então vai ficar só V1 e V2. E quando eu multiplico esse aqui pelo inverso de A, aí vai dar o resultado, certo? Que eu desejo, quem é V1 e quem é V2. Então agora eu vou entrar na minha. Por isso que eu disse para vocês que dava para resolver também assim, utilizando você mesmo calculando o inverso dessa matriz e multiplicando por essa. Dava para resolver também, certo? Mas a questão de inversão, aí você poderia fazer o inverso usando Kramer, usando aquela, colocando as duas colunas ou uma coluna aqui do lado, né, nesse caso, e fazendo lá as diagonais. Pode resolver do jeito que vocês quiserem. Pode ser feito assim? Pode, professor. Mas vai demorar um pouquinho. Vai, paciência, vai fazer. Ou a gente pode vir aqui para a HP, usar. Eu tenho um emulador dela aqui, vocês também dão uma procuradinha na internet e vão encontrar com uma certa facilidade. Talvez já até tenham, né, no computador. Até no celular também tem emuladores, aplicativos que simulam HP. Ou se é a própria HP, melhor ainda, né? Que é esse daqui que eu vou compartilhar com vocês agora. Então, esse aqui é um emulador de HP. Bom, esse aqui é um emulador de HP, certo?
50G. Tem da Prime já também, tem de outros modelos. E aí, toda vez que ela inicia esse modelo aqui, tem que fazer uma configuraçãozinha, colocar esse CAS aqui aproximado, porque do jeito que está aqui originalmente, ó, se eu dividir 1 por 3, ao invés de aparecer 0,33, ele só bota 1/3, né? Aí eu tenho que ir lá e fazer essa configuração, deixar aqui para ele aproximar o número na hora de apresentar, e agora quando eu dividir 1 por 3, aí aparece 0,33. Certo? Só para vocês entenderem, toda vez eu tenho que fazer isso. Não sei porque ele não grava algumas configurações previamente. E futuramente, quando a gente for trabalhar com ângulos, ela já está irradiando aqui, certo? E se for trabalhar com ângulo em algum momento, você bota, se for trabalhar em graus, né, em degrees aqui, para não dar problema. E a HP, ela tem uma configuraçãozinha, que são as funções dela, né? Quem já mexeu, olha que ela tem meio que, cada botão tem 3 funções. Tem, na verdade, até mais de 3, né? Mas a princípio tem 3 ou 4 funções, tem 4 funções, na verdade. Olha aqui esse botão aqui. O branquinho aqui da tecla, né? É a função principal. Se você clicar nela aqui, ele faz menos mais. Então, você quer botar mais. Se quiser botar mais, na verdade, nem precisa muito dele, né? Mas se quiser colocar negativo, você coloca o número aqui e diz que é menos 3. Certo? Ele já diz aqui que é menos 3. A segunda função é amarelinho. Então, se você estiver trabalhando com algumas variáveis, quiser colocar que a variável W aqui tem um determinado valor, aí você tem que, tá vendo como está amarelinho? Tem que vir no alfa e apertar no W. Aí você vai lá e coloca. Certo? E em cima dele tem um diferente, né? Aqui, o igual cortadinho, que você vem no branco e vai nele aqui, aí tá no diferente. Ou tem o igual, que vai no laranja e vai aqui e fica igual. Certo? Então tem essas, geralmente o botão tem essas funções. Os números aqui, diretamente, eles têm só um aqui, o 7 mesmo, se eu clicar. Aí se eu apertar no branco, eu vou para essas funções aqui que ele dá. E se eu apertar no laranja 7, olha o que ele diz. Ó. Ele consegue resolver aqui uma equação diferencial, polinomial, e na quarta, um sistema, ele resolve um sistema de equações lineares, que é o que está interessante, que me interessa nesse momento. Então, só voltando, é só vir aqui no laranja 7 e vou lá na quarta opção, para ele resolver o sistema de equações lineares. Você já vê, ó, ele resolve o sistema A vezes X igual a B. A gente já deixou nesse padrão, né? É só informar quem é A, quem é B, que ele dá o X. Certo? Então, eu vou lá, digo lá que quem é o A. Eu vou lá em editar, matriz A. Aqui tem os elementos 1 e 1, 1, 2, o elemento 2, 1, 2, 2. Como o meu é só de 2 por 2, né? Então, eu vou lá, 17, menos 5, 5, menos 6. Pronto. Coloquei aqui minha matriz A. Deu para entender o preenchimento aqui, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora vamos à matriz B, né? Que é a coluna. Eita, danado. Oi, voltou. Apertei aqui de novo no SB, que está meio folgado. Então, vou lá para o B. No B, vou lá editar. Vou colocar lá 100 menos 20. Pronto, 100 menos 20. É coluna. E quando eu chegar agora no X, né? Botei a setinha para baixo, vim para o X, ó. Apertar em solve para ele resolver aqui a minha questão, né? Então, eu vou lá apertar em solve, ó. Aí ficou meu pequenininho, né? Eu dou um enter aqui para ir para aquela tela inicial e ele já veio com a resposta. Solução V1 e V2. V1 é 9,09 volts. V2 é
10,9 volts. Pronto, tem V1 e V2. E agora, pessoal, com essa resposta, você poderia encontrar essa mesma resposta por substituição. Se quiserem testar isso, vão encontrar a mesma coisa. E com a resposta agora, de V1 e V2, eu vou poder encontrar qualquer corrente. Se eu quiser a corrente no resistor de 10 ohms, por exemplo. A corrente no resistor de 10 ohms é I4. I4 era quem? V2 menos 0 dividido por 10. Então, aqui, ó, I4. Quem é I4? Era V2 menos 0, vou nem botar, dividido por 10. Então, é 10,9 dividido por 10. Vai dar 1,09, né? Amperes. Então, quero descobrir aí quem é, enfim, qualquer tensão. A corrente I1. I1 é quem? No lado mais era 10, no lado menos 9,09. Diminui, né? 10 menos 9,09 dividido por 1. Essa é a corrente 1. A potência nos resistores é só fazer essa potência aí, RI quadrado, certo? Ou V ao quadrado sobre R, ou V vezes I. Qualquer uma das três formas. E a potência nas fontes? Pronto, aqui se eu descobrir 1, é só multiplicar 10 vezes 1. Certo? Você tem a potência na fonte. Se tiver indo menos para o mais, gerando, do mais para o menos, consumindo. A potência na fonte de 2 amperes. Qual a tensão na fonte de 2 amperes? Qual a tensão nessa fonte? É V2 e 0. Ela está entre V2 e esse nó aqui, entre a tensão desse nó de cima e a tensão desse nó de baixo. Aqui na referência, aqui é 0. Aqui é o menos, aqui é o mais. O mais é quanto? V2. O menos é quanto? 0. Então tem a tensão V2. 10,9. 10,9 volts. Mais ou menos 10,9 volts. Você vai multiplicar por 2. Tá, e a corrente saindo do menos e indo para o mais, está gerando potência. Essa fonte. Certo? Lá no livro, a gente tem esse mesmo exemplo. Vamos ver se deu a mesma coisa. Livros e apostilas. Deve estar no capítulo 4. Ou no 3. Acho que é no 4. No 4. Lá no livro tem esse mesmo exemplo. Certo? Vou compartilhar com vocês. Lá no livro. Vamos procurar aqui. Cadê? É esse exemplo? É esse aqui, né? É. Pronto. Tem esse mesmo exemplo, ó. 10 volts, 2 amperes, 1, 2, 5, 10. Aqui, ó. Tensão 1, tensão 2, referência. Ou essa setinha para baixo ou aqueles 3 tracinhos, né? Dá no mesmo. É o 0 volt. Aí tá aqui, montou as duas equações. 1, 2 equações. Aí veio aqui, descobriu que era V1, 9,09, descobriu que era V2, 10,991, né? Ele arredondou ali, 1. E pronto. Tem como descobrir tudo o que precisa aqui a partir disso. Certo? Conhecendo isso daqui, descobre-se o que for necessário para correntes em elementos, tensões, o que for necessário você consegue descobrir a partir daqui. Potências, o que for. Tem esse exemplo aqui com esse circuitinho. Dê uma olhadinha nele também. E agora, pessoal, isso é o que é o caso principal. A gente chama aqui de caso principal, certo? Se vocês observarem também, o livro, ele acaba usando... Você só vê esse exemplo aqui, né? Ele acaba usando o padrão que todas as correntes estão saindo dos nós. Certo? Sempre as correntes estão saindo dos nós. Pode ser feito também, não tem problema não. Eu prefiro esse meu, porque eu acho manter aqui
a corrente entre os dois nós no mesmo sentido dificulta menos. Mas, no final das contas, dá no mesmo, certo? E aí a equação fica um pouco diferente, fica alguma coisa igual a zero. A equação deles lá, do livro, né, antes de... Na montagem já vai ficando igual a zero, porque todo mundo está saindo, então todo mundo saindo de um lado, ninguém entrando do outro, já vai dar esse padrão. As que eu gosto de ensinar, o passo a passo para vocês, fica o que entra igual ao que sai. Ou o que sai igual ao que entra, tanto faz, né? Mas sempre fica nesse padrão. E só depois de organizá-la, de deixar no padrãozinho que a calculadora vai entender, né? Do A mais vezes X igual a B, aí sim é que vai ficar igual a zero. Alguns momentos vai ficar igual a zero, nem outros, nem todos ficam, né? E é isso, pessoal. Vou passar uns exercícios para vocês fazerem, certo? Essas duas aqui, ó, 4.1 e 4.2, já tem a respostinha até para dar um teste, para ver se chegaram nesses resultados, certo? Mas é só usar esse mesmo padrãozinho que a gente passou, esse mesmo passo a passo, e vocês vão... Aqui, por exemplo, ó, aqui não tem um dois nós, é um nó só para o desenho ficar bonitinho assim. Aqui eu não tenho três nós, é um nó só, certo? Aqui eu não tenho dois nós, é um nó só. Agora aqui é um e aqui é o dois. Aqui é um e aqui é o dois. Aqui é a minha referência. Aqui o um, aqui o dois, aqui é a minha referência. Certo? Então, de cara, daqui a um tempinho, vocês começarem a pegar o ritmo, verem algumas questões, vocês já vão fazer isso muito rapidamente. Entendeu? Vão perceber que o desenhozinho ficar assim, com esses quadradinhos, o camarada não quis juntar esses três de baixo num só. Não quis juntar esses dois de cima aqui num só. E ele não pode juntar esse e esse, né? Tem uma resistência no meio, então eles são separados mesmo. Certo? Então tudo isso daí pode ser observado. Então eu quero muito que vocês tentem a 4.1 e a 4.2 em casa, pessoal. São questões já que tem a respostinha aqui no meio do livro. Ó, tente essas duas. Façam ainda... essas duas estão de bom tamanho, porque... não é só terça, vou passar mais. Vai ter aula terça agora, vai demorar um pouquinho. Vai passar o final de semana, vou passar outras também. Mas a gente vai ver ainda quando tiver fontes dependentes, tal. Então, vamos fazer por enquanto só essas duas aqui, e eu vou ver se eu encontro alguma no meio no final do capítulo que não tenha abordado outros pontos. Mas isso aqui foi a primeira parte dessa análise, né? Quando a gente está analisando a lei dos nós. Depois a gente vai vir aqui para alguns casos especiais, certo? Nesse caso aqui, nesse anterior, quando eu tinha uma fonte de tensão, eu não posso dizer, eu não sei qual a tensão nesse nó. Porque, mas você pode dizer, não, professor, não é 10 volts, não. Não, porque não tem um resistor aqui, e o resistor não causa uma queda de tensão, né? Se a corrente estiver no sentido da esquerda para a direita nesse caso. Então aqui não, realmente estava, né? Realmente causou. Se você observar, a nossa corrente estava assim mesmo, porque aqui tinha 10 e aqui foi 9,09, né? Então aqui era o lado esquerdo de 1 é uma tensão maior do que no lado direito. Então era mais menos mesmo. Certo? Então, mas nesse caso aqui, ó, que não tem resistência nenhuma e já vem um nó, opa. Então aqui tem o mais da minha fonte e o menos está na referência. Então esse nó aqui, ele efetivamente tem 100 volts. Essa é a tensão desse nó, 100 volts. Você já pode afirmar isso de forma direta, sem dúvida nenhuma. Certo? É uma tensão conhecida. Então isso daí facilita um pouco o meu trabalho, porque agora eu só tenho uma incógnita. Eu só preciso saber quem é V2, porque aqui embaixo, ó, a tensão desses dois aqui é conhecida, é a minha referência, é o meu 0 volt aqui embaixo.
0 volts, 100 volts, só falta descobrir esse camaradinho aqui. Então, se eu é um sistema de uma incógnita e uma equação. Então, é uma equação simples. Certo? Então, vai ser uma equação direta aqui. Pelo somatório das correntes que entra aqui, só vai ter o incógnito, a única incógnita, vai encontrar a resposta direta. Certo? Então, aqui é um caso chamado caso especial. É tão rápido que eu vou fazer para vocês aqui, para vocês verem como é rápido para encontrar essa tensão V2 nesse exemplo. Tem faltando 10 minutos, 5 minutos a gente faz. Vai demorar mais desenhando o circuito do que fazendo efetivamente a questão. Então, aqui eu tenho outro exemplo de um caso especial com uma fonte de 100. Aqui já vem um nó, com resistência de 10, outro nó, e a fonte aqui de corrente. Aqui uma resistência, aqui outra. 50 ohms, 25 ohms, 10 ohms, 100 volts, 5 amperes. Pronto. Então, vamos lá. Pronto, temos isso daí. Então, de cara, aqui eu tenho 1, 2, 3 nós, né, contando. Aqui é a minha referência, meu 0 volt. Aqui eu já sei de cara que eu tenho 100 volts. Então, esse V1 aqui já é uma tensão conhecida, 100 volts. E aqui eu vou ficar só com esse V2 aqui, né? Que é a minha incógnita. Minha única incógnita vai ser essa. Então, eu vou definir o sentido para as correntes. Tenho que dar um chute inicial. Não sei bem para onde está indo. Vou botar que está indo assim agora. A direita para a esquerda, aqui para baixo mesmo. Vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. E agora é só analisar esse nó e ver quem está entrando e quem está saindo dele. Então aqui, ó, I1 está saindo, I2 está saindo também, e 5 está entrando. Então eu vou ter I1 saindo, I2 saindo, e 5 amperes entrando. Certo? Olhando para esse nó. I1 mais I2 igual a 5. Quem é I1? I1, ele sai de uma tensão maior, vai para uma tensão menor. I2 sai de uma maior, vai para uma menor. Então, I1, ele está saindo de V2, que é uma incógnita, e está indo em direção a 100. Então, aqui fica V2 menos 100 sobre 10, mais I2 está indo de uma tensão maior, que é V2, para uma menor, que é 0, né, que é a minha referência. V2 menos 0, vou nem botar, sobre 50, igual a 5. Aí, se você olhar aqui, ó, você tem uma equação com uma incógnita. Vamos multiplicar todo mundo por 50. Multiplicando todo mundo por 50 aí, aqui eu fico com 5V2 menos 500 igual a mais V2 igual a 50 vezes 5, 250. Aqui eu vou ficar o quê? 6V2, né? 6V2 igual a 750. Não é isso? 500 mais 250. V2, 750 dividido por 6, vai dar... Deixa eu fazer uma calculadora aqui. 750. 125. Então, 125 volts. Acabou. Aqui V2, 125 volts. É a tensão desse nó. Acabei acertando o sentido da corrente 1. Realmente é uma tensão maior em V2 do que aqui no de 100, né? A corrente vai do mais para o menos. Tá vendo como facilitou? Sempre que eu tiver um nó, que é uma incógnita, diretamente conectado no positivo de uma fonte,
que o negativo dela está numa referência, você já sabe a tensão daquele ponto. De cara, já sabe a tensão dele. Não tem nem o que pensar. A tensão dele aí foi 100 volts. Então, esse é um dos casos especiais. Certo? Na outra terça, a gente vai ver outro caso especial e a lei das malhas. Okay? E eu vou mostrar também o que ocorre quando a gente trabalha com fontes. Antes da lei das malhas, vamos terminar a lei dos nós, que o próximo, depois desse caso especial, seria ver o que acontece quando tem uma fonte dependente no meio. Né? Aqui só foram fontes independentes, que tem um valor direto, né? Tantos amperes, tantos volts. O que acontece quando eu coloco ali uma fonte que vale 5 e 2, ou 5 e F, ou 5 V1, ou 5 V2, ou 5 VX, enfim. Quando tem a tensão em outro elemento, a corrente em outro elemento envolvida. Então a gente vai ver essas coisas também. Beleza, pessoal? Então vou adicionar lá no Aba essa tarefinha, que vai envolver essas questões, né, mais básicas, mais introdutórias. Vão ser aquelas duas primeiras lá dos exercícios propostos, já com a resposta no meio do capítulo, e depois algumas no final do capítulo mesmo, né, valendo já, sem resposta, enfim, para ver se vocês já começam a fazer alguma coisa e trazerem dúvidas, né? A gente vai começar a perceber quando trouxer uma dúvida, quando for fazer só e não conseguir, trouxer uma dúvida, eu explicar como é, e pronto, aí já dá uma clareada, né? Ah, professor, é só isso. Será que essa disciplina ia ser difícil? E não é, né? Então é isso, pessoal. Eu vi aqui que no chat alguém perguntou sobre a composição da nota, né? A composição da nota, acho que eu falei nas primeiras aulas, mas eu não deixei por escrito, mas vai ser 80% da nota de provas em si e 20% uma composição dos exercícios que foram sendo passados, né? Foram sendo passados. Então vai ser essa composição aí de participação e prova, 80-20. Certo? A segunda unidade, como eu dividi essa prova, né, já vai valer. Na segunda unidade vão ser duas provas, então vai permanecer, né, provas com 80, só que em duas provas, e exercícios, atividades, 20%. Ok? Bem, então era isso. Eu agradeço a presença de todos. Vou colocar lá para vocês o número das questões para vocês fazerem no final de semana. Essas duas e mais umas 3 ou 4 do final do capítulo, mas bem básicas ainda, sem nada de fonte dependente, sem outros casos especiais que ainda vamos explicar na próxima aula. Mas o objetivo é que vocês tenham todo esse leque de possibilidades, né, bem gravado para decidir qual o melhor escolher na hora que aparecer algum circuito. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso. Agradeço a presença de todos e até terça. Vou colocar assim, Carla. Acho que a de hoje é a de hoje que eu estou devendo, né? Vou colocar assim. Até mais, tu. Tchau, tchau, meu querido. Tchau, tchau, pessoal.